Perguntar, quando você está ali nos momentos mais pessoais, mais próximos das pessoas, tipo, nível de perguntas, questionamentos, você também vê um crescimento nos catequistas? Um interesse por coisas mais doutrinais. Que legal. Isso eu acho que é algo que a internet trouxe de volta, né? Não sou aqui o cara que vai fazer uma crítica eclesial da igreja nas últimas 3, 4 décadas. Mas eu percebo que com o advindo da internet, assim, e as pessoas... Antes era algo muito, assim, dos jovens, hoje não. Tanto que o meu público aqui no Catequistas Brasil são pessoas que têm ou a mesma idade que eu, ou já são mais velhos. Sim. Entende? Eles vêm, procuram, falam: Alan, nossa, ano passado eu ouvi você falar sobre Maria, e esse ano também acompanhei seu perfil falando sobre Maria, e as dúvidas sobre Maria já são outro patamar, assim, de dúvida, né? Então tu vê que junto com o teu amadurecimento ali na internet, tu amadurece teu público junto. E isso crava ainda mais a ideia e a certeza de que você não está vendo só números. A gente tem a preocupação ali dos números numa questão de trabalho, mas de apostolado você não vê como número, você vê como alma. E isso se caracteriza aqui. Então você vê um testemunho de uma pessoa que não tinha tanto conhecimento da fé e aí tira o DIU e já está grávida, né, de maneira rápida, de abertura à vida, né, de pessoas que viram uma live sobre saúde mental e conseguiram ter a coragem de pedir ajuda. Então você vê o seu trabalho acontecendo de maneira mais objetiva. Isso pra mim enche de alegria. É aquele momento que assim, eu tô num processo de recuperação de saúde mental, isso é um presente de Deus pra minha alma, no sentido de, olha aí, ó, não é tu exatamente, é tu permanecer, deixando ser instrumento de Deus. E que aí tu vê, quando tu se deixa ser instrumento de Deus, ele age na vida dos outros. E é muito bom ser esse reservatório. Às vezes, a gente precisa fazer uma filtragem no nosso reservatório, né? Tirar dali aquela água que ficou um pouco suja, das coisas que passou, tudo isso. Mas quando você chega e consegue se derramar para os outros, numa palestra, numa conversa, num atendimento, ou até mesmo numa foto, você percebe a diferença que Deus faz na sua vida e na vida do outro por conta de um trabalho. O que é o trabalho? Evangelizar. Pela primeira vez, a nossa temática, que é a questão da missão no digital, ocupou o palco principal do Catequistas. Foi pela primeira vez. A gente já participou de workshop, de painel, nas salas setorizadas. Não que uma é maior do que a outra, não é isso que eu estou falando. Mas o tema do mundo digital e evangelização foi assunto de um painel no palco principal do Catequistas Brasil. E como que é? Você acha que isso apresenta alguma coisa, uma certa atenção ou um direcionar maior de olhar para esta questão? E o que também me impressionava pessoalmente era o quanto o pessoal que estava participando estava realmente interessado naquilo que a gente estava ali partilhando. Claro, porque não tem como desvencilhar mais a rede social da vida da pessoa. Ela está conectada, não adianta. E quando a gente fala de catequese, a gente está falando normalmente, né, tirando as exceções de pessoas que se convertem depois da fase adulta, você está falando de jovens. E jovem hoje tem o celular como uma extensão do braço. Então não tem mais como tudo dessa realidade. Então tu tem que estar atento a ela. Isso começa no passado. Já vinha começando com catequistas, né? Que tinha lá os setores pra gente. Começou pra nós ali foi a questão do igrejeiro, o estúdio do Santo Flor que teve. Sim. No segundo já teve um convite para mais eventos, né? Painéis. E agora chegar no palco principal. Isso mostra que a igreja lá em Roma já lançou olhos. E que se a igreja lá em Roma lançou olhos, é para que todos nós aqui como igreja no Brasil tenhamos atenção especial a isso, né? E claro, sempre tendo o devido filtro do que falar, de quem chamar, de quem está fazendo um trabalho de apostolado, de quem está querendo causar escândalo, porque a gente tem que ter esse olhar, né? E educar o olhar para isso. E estar aqui, poder dividir com os catequistas e dizer para eles, vocês precisam estar atentos a isso, que não é uma modernidade barata, você não vai estar sendo menos catequista porque está entendendo a internet. Não, pelo contrário, você está entendendo que as redes que nós lançamos é a rede que Deus nos concede. A rede de 30 anos atrás é diferente da rede que nós temos hoje. O mar é o mesmo, mas a rede é diferente. Então nós temos que saber usar essa rede. É um manejo diferente, porque as coisas
se atualizam. Claro que nem tudo que é atual é bom, assim como nem tudo que é antigo significa que é bom. Então tem coisas antigas que não eram tão boas. Por exemplo, antigamente, quando as pessoas não tinham muito conhecimento, elas tinham muita tendência de catequizar pelo medo. Falando muito de inferno, de inferno, de inferno, de inferno. Não que a gente não tenha que falar, a gente tem que falar sobre o inferno. Mas não para que a pessoa queira se converter por medo, mas sim a gente precisa apresentar Jesus.